candidatas e candidatos, é pauta da categoria do Magistério Público Municipal há anos a necessidade de readequação do plano de carreira, visando a valorização profissional. 2 pontos são os mais sensíveis. O primeiro é o não reconhecimento imediato da formação, pois, por exemplo, um professor que ingressa na rede já com doutorado só terá este reconhecimento após 9 anos. O segundo é a diferença salarial entre professores de uma mesma formação, mas sendo que um já ingressou com graduação e o outro ingressou com magistério, concluindo a graduação posteriormente. Nesse segundo grupo está grande parte das professoras e professores da educação infantil. A diferença salarial é de 30% no salário inicial. Caso seja eleito ou eleita, quais as propostas para a valorização do magistério e no combate às desigualdades do atual plano de carreira? Inicício Zimmermann, da coligação Diga Sim, 2 minutos. Olha, eu acho que o delegado Zucco ele já embolou um monte de números nessa eleição. Ele efetivamente é uma pessoa que tem, parece que uma formação bem deficiente, assim, para ser um servidor da polícia, enfim. Ele não sabe nem o que é PIB. O PIB de Novo Hamburgo, infelizmente, é muito menor do que o PIB de Campo Bom, de Ivoti, de Dois Irmãos, de Estância Velha. Sabe, delegado? Se o senhor quiser uma aula, a gente está à disposição. E Novo Hamburgo tem hoje 55 mil pessoas que estão recebendo auxílio emergencial porque são pobres. Pobres, desempregados, que perderam emprego, que perderam renda. Então, nossa cidade não é uma cidade rica. Vamos nos entender nisso. Agora, eu volto aqui de novo. Quando eu assumi a Prefeitura de Novo Hamburgo em 2009, o que eu encontrei foram as finanças públicas destroçadas. O que nós temos que fazer se nós queremos que o serviço público seja longo, longínquo, não seja destruído pelos liberais de plantão, em que ele, inclusive, se escora, dizendo outra inverdade. Nós somos uma república federativa, onde tem níveis de autonomia dos entes federados que não podem ser atropelados. Pois eu quero dizer que um plano de carreira é uma lei negociada. No meu tempo foi duramente negociada, longamente negociada. Tivemos greve e os servidores têm o direito de fazer greve. Se eu for prefeito novamente, nós negociaremos novamente, mas eu não vou mentir para os servidores públicos de Novo Hamburgo. Eu quero que os servidores, quando eles entram na prefeitura, eles saibam que lá, quando eles tiverem 75 anos, o Instituto não vai estar quebrado, como essa prefeita está deixando, porque é verdade que ela não está pagando o que devia pagar para o Instituto da Previdência. Então, eu quero discutir um plano de carreira que tenha sustentabilidade e valorização. Próximo candidato, Felipe Miller, PTC, 2 minutos. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o interstício. Esse senhor agora que estava falando aqui foi o responsável pela lei que colocou em prática o interstício, que continua até hoje, não houve mudança sobre isso, e eu, como servidor público, se fosse professor do município, porque eu ainda estudo, ainda faço faculdade de História, para ser professor de História também, já como sou professor de Sociologia, quem sabe um dia possa ser colega de vocês, professores aqui, mas eu te digo o seguinte, eu tenho pós-graduação, então, se aprovado em concurso público, ia me sentir ofendido em protocolar os meus diplomas, os meus certificados e saber que só daqui a 3 anos seriam reconhecidos. Isso é uma pouca vergonha. Lá no final dos anos 2009, 2010, continuou no governo que ele elegeu, né? E continua hoje nesse governo atual. Então, eu tenho compromisso de acabar com esse interstício. O servidor que for concursado e tiver mestrado, vai receber a que merece. Então, é compromisso, campanha, porque isso acontece em outros municípios, e Novo Hamburgo é um exemplo na educação. E por isso que eu venho dizer, a nossa educação, como a saúde, e eu que sou dito de centro-direita, estou muito mais valorizando o funcionário público do que aquele que se diz de esquerda.
delegado Zucco, Aliança por Novo Hamburgo, 2 minutos. Respondendo especificamente à pergunta com relação aos professores do ensino inicial, né, infantil e inicial, efetivamente nós temos 387 professores em condições de receberem, né, esse reajuste legal, né, equiparando o salário deles aos demais do ensino inicial. Com relação às informações do ex-prefeito Tarcísio, como ele está há muito tempo afastado da administração, graças a Deus, ele parece que não está se informando, não. Efetivamente, Novo Hamburgo caiu 2 posições em 2016 para 2017, por coincidência, governo PT. Ele caiu de 5º para 7º lugar. Então, o Novo Hamburgo hoje é o 7º município mais rico, o que mais arrecada e que mais gera renda, tendo um PIB per capita em torno de 34 mil. Então, eu acho que faltou um pouco de conhecimento por parte do ex-prefeito. É normal para alguém que está tanto tempo afastado, longe da administração, espero que sim, né? E não está bem informado. Os professores, sim, pessoal, os professores têm que ter o reconhecimento. Eu entendo, Pedroso, quando tu falas que quem paga o salário do professor é a iniciativa privada, óbvio que o fruto do trabalho da economia, da iniciativa privada, é que faz com que o professor possa receber no final do mês o seu salário. Isso sai dos fundos do município, mas sim, o professor é uma categoria especial, diferenciada, tanto é que ela tem um plano de aposentadoria diferenciado com relação aos demais servidores públicos e também privados, com menor tempo de serviço para se aposentar. É uma categoria diferenciada, merece o nosso respeito, e a economia é que faz com que se pague o salário deles, mas é um salário digno, é um salário respeitoso, Pedroso, e nós não devemos pensar apenas em dinheiro, devemos pensar nas pessoas também. Próxima candidata, Fátima Dauti, coligação Unidos por Novo Hamburgo, 2 minutos. Bem, eu acho que falar dos feitos deste governo talvez responda muitas perguntas de como nós queremos e como vamos tratar os professores. Então, eu gostaria de rapidamente colocar aqui. Nós fizemos a reclassificação para corrigir o erro cometido no plano de carreira do então prefeito Tarcísio Zimmermann, né, lá em 2011. Reduzimos o tempo de progressão de 5 para 3 anos, proporcionando um impacto positivo na carreira e no salário. 3 anos porque é o tempo do estágio probatório. Ampliamos a hora-atividade à distância em 50%, permitindo 2 dias de atividade em casa e 2 dias no trabalho. Temos diálogo aberto com o sindicato e com os professores. Criamos o MOVE, quando o governo federal extinguiu o Mais Educação, arcando com os custos, então, deste programa e do contraturno. Construímos 6 novas escolas de educação infantil. Estamos trabalhando incansavelmente, desde o primeiro ano, na manutenção das escolas que recebemos sucateadas como herança. Admitimos 448 professores, novos professores por concurso. Zeramos as demandas judiciais. Investimos em equipamento de acessibilidade e capacitação dos professores. Investimos em tecnologia também. Então, quando a gente fala tecnologia, eu digo levando os Chromebooks para as escolas. Eu fui, muitas vezes, fazer essas entregas junto à secretária Maristela. Então, quando eu falo isso, eu já mostro e digo a todos os professores que estão escutando este debate de que nós, sim, pensamos na educação e fizemos, sim, a diferença. Recebemos uma herança e estamos construindo, então, uma educação com base no diálogo junto aos professores e junto ao Sindiprof também. E vamos continuar este trabalho, vamos continuar agindo desta forma. Candidata Patrícia Beck, da coligação Em Direita Novo Hamburgo, 2 minutos. No nosso plano de educação, o primeiro item é a valorização dos profissionais da educação. São as valorizações necessárias que o município precisa retomar o diálogo. Se nós temos um problema de PASEM, um problema financeiro, por óbvio que nós não vamos iniciar dizendo que vamos conseguir honrar com as progressões, mas nós vamos iniciar, sim, o diálogo para reestruturar o plano de carreira aos moldes do que acontece na cidade de Esteio, com a proposta do prefeito Leonardo Pascoal. Além disso, nós vamos manter as reuniões pedagógicas à distância. Nós vamos buscar institutos, universidades, parceiros para trabalhar a qualificação dos nossos profissionais. Nós vamos também proporcionar a formação continuada dos professores, equipes diretivas, as tias queridas da cozinha, os secretários, né, os estagiários, aproveitando todo o conhecimento que existe dentro da rede.
Nós não precisamos contratar palestras caríssimas de fora, sendo que nós temos ótimos professores premiados dentro da nossa rede de ensino municipal. É dessa forma, com a integração da rede, que nós vamos formar e aprimorar os nossos profissionais da educação municipal. Assim como nós vamos abrir o diálogo dentro da Secretaria de Educação. Hoje, isso não acontece. Hoje, o professor não consegue chegar na Secretaria da Educação para dialogar. E nós vamos permitir isso, porque a Secretaria de Educação é para o professor, é para o profissional da educação. Quanto à questão do turno integral, eu preciso relembrar algumas questões aqui. Se alguém aqui foi chamado de mentiroso, foi o pai e mãe que foi para a rua protestar porque não teve turno integral, foi na Câmara de Vereadores fazer audiência pública e lotou, e foi no Conselho Tutelar exigir o direito do seu filho. E também eu queria lembrar mais uma questãozinha que foi abordada aqui. Se a reforma administrativa tem que ser esperada pelo governo federal, o delegado Zucco, por que o senhor colocou no seu plano de governo que o senhor vai reduzir CCs e secretarias? Isso não é uma reforma administrativa? Então o senhor não vai fazer? É isso? Tempo.